Temos essa questão da Unicamp. Diz o seguinte: no centro de um mosaico formado apenas por pequenos ladrilhos, um artista colocou 4 ladrilhos cinza. Então, esses ladrilhos cinza a que ele se refere são esses 4 ladrilhos aqui no centro, ok? Que ele chamou também de primeira camada cinza. E ele continua: em torno dos ladrilhos centrais, o artista colocou uma camada de ladrilhos brancos, seguida por uma camada de ladrilhos cinza, e assim sucessivamente, alternando camadas de ladrilhos brancos e cinza, como ilustra a figura a seguir, que mostra apenas a parte central do mosaico. Então, ele está dizendo que todo esse campo que está sendo visível dessa figura, desse mosaico, é apenas a parte central dele, e que existem muito mais camadas a partir daí. E que tem a primeira camada aqui com 4 ladrilhos cinzas, depois vem essa outra camada aqui, que na verdade é a primeira camada branca, e assim sucessivamente. Vem a segunda camada cinza, segunda camada branca, então a terceira camada cinza. E ele continua: observando a figura, podemos concluir que a 10ª camada de ladrilha cinza contém, e ele dá aqui as seguintes opções de resposta para essa indagação. Ok? A gente pode observar o seguinte: a primeira camada possui 4 ladrilhos, e a partir de agora vamos chamá-la de nosso A1. Segunda camada, 20 ladrilhos, então a gente vai chamar ela de A2. Observe que primeira camada, 4 ladrilhos, está aqui, acompanha o mouse. Segunda camada, 20 ladrilhos. E a terceira camada, 36 ladrilhos. Temos aqui nosso A1, A2 e nosso A3. Seguido disso, a gente teria a nossa 4ª camada, que não aparece então. E outras camadas até chegar na 10ª camada, que é a pergunta que ele faz, a qual se refere essa questão. A gente sabe que a nossa razão é dada por AN menos o AN menos 1. Então, esse menos 1 aqui é, na verdade, um índice. E por isso ficou com esse 1 pequenininho aqui, ok? Então, se a gente quer saber quem é nosso A10, a gente precisa primeiro encontrar a razão em que essa PA está sendo feita. A gente observa que nosso AN aqui na terceira camada seria 36 ladrilhos. Menos 20, que é o AN menos 1, então 3. Nosso A3, AN menos 1, é o A2. Nosso A2 é 20 ladrilhos. Então, nossa razão seria de 16 ladrilhos. Será que isso é válido mesmo? Vamos testar então, analisando a segunda camada. Temos 20 ladrilhos, menos 4, 16. Então, a gente já verificou que essa razão é real. Qual é o nosso termo geral? Nosso termo geral é dado da seguinte maneira. A gente tem o AN igual a A1 mais N menos 1. Nesse caso aqui, esse N menos 1 já é referência ao índice. Então, se a gente está procurando o A10, 10 menos 1, 9. E tudo isso será multiplicado por nossa razão. Assim, o AN é igual a A1, que é o 4, mais 9 vezes 16, que é a nossa razão. O A10, portanto, é 148 ladrilhos. Seguindo para a próxima questão, que agora envolve PG. A questão já diz o seguinte, da UESC. Não sendo paga quantia alguma relativa ao empréstimo feito por uma pessoa, serão a ele incorporados juros compostos de 2,5% ao mês. Assim, o montante desse empréstimo considerado mês a mês crescerá segundo uma progressão. E aí ele quer que a gente diga se essa progressão será aritmética, geométrica e qual será a razão. Bom, esse problema ele traz uma situação que é muito comum nas situações de matemática financeira. E a gente sabe que então o que ele vai pagar lá no final vai ser um montante que é igual a uma constante C, né, de capital,
multiplicado por 1 mais a nossa taxa elevado a n. Obviamente que como essa questão é uma questão em que a gente precisa analisar se é uma progressão geométrica ou aritmética e qual a razão dela, a gente vai tentar associar isso aqui com os assuntos de PG. Então a gente tem o seguinte, que o termo geral de uma PG é dado por AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Ora, se a gente observar, nosso A1 é o nosso capital. O montante é o nosso AN, o nosso termo geral. 1 mais Q, ou melhor, 1 mais I, é o nosso Q que a gente está querendo, é a nossa razão. E o N aqui em cima, que é o número de parcelas ou do período em que ele vai estar pagando, é o nosso índice do termo. Então, analogamente, a gente vai ter o seguinte: 1 mais I igual a Q. E Q é a razão que a gente está buscando. Então, quem é o nosso I? É 12,5. E 12,5% equivale a 0,025 milésimos. Então, a gente já tem o quê? Que 1 mais esses milésimos que a gente encontrou vai ser 1,025. Essa questão não há nada em que a gente calcule, nem há nada que a gente empregue muito conhecimento além das análises. E assim, encerramos nossa questão. A nossa progressão é geométrica. E qual a razão dela? 1,025. Resposta, letra B. Obrigado.